Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder fazer a obra do Senhor. Não sei para vocês, mas para mim é uma honra, porque o Senhor, em meio a muitos, eu creio que Ele me escolheu nessa noite, senão teria outro que se fosse eu. Mas nessa noite, Ele me escolheu, Ele me amou primeiro, e Ele tem cuidado, Ele cuida dos seus. Ele cuida daqueles que fazem a obra dele. Ele cuida daqueles que obedecem a palavra dele. Ele cuida de cada um de nós. O cuidado do Senhor conosco, meus irmãos, é mais e mais do que nós merecemos. Porque se fosse pelo nosso merecimento, nem aqui nós estaríamos essa noite. Mas é porque a misericórdia dele que nos alcançou. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Você que está feliz com Jesus, abra a tua Bíblia comigo. No livro de João, capítulo 21, em nome de Jesus. Livro de João, capítulo de número 21, em nome de Jesus. Glória a Deus. João, capítulo 21. O último capítulo de João. Glória a Deus. Deus é fiel. E Ele está aqui. Livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você dessa forma nessa noite. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os não que era. Vamos voltar de novo, número 4. E sendo já amanhã, Jesus na praia, mas não. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram na pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava, e lançou-se no mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 cavados, levando a rede cheia de peixes. E logo que soltaram em terra, viram ali brasas e peixe posto em cima de pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacentas os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me, Simão. Entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe o Senhor: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde tu não querias. E disse: isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe Jesus: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostará também sobre o seu peito. E disseram: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste quem será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que o se escrevesse. Amém. Amém. Meus irmãos, uma palavra abençoada nessa noite. O tema que Jesus aparece aos homens, a incredulidade de Tomé. Mesmo Jesus aparecendo depois de ter ressuscitado,
Tomé ainda continuava duvidando. É triste, meus irmãos, a gente ver aqui que Pedro, todos que estavam ali, andou com Jesus 3 anos. E quando Jesus apareceu para eles naquela praia, eles não reconheceram Jesus. O interessante é que Jesus aparece para eles perguntando eles se eles tinham algo de comer. Mas Jesus já sabia que eles não tinham. E eles falam: não, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pegou nada. E Jesus fala com ele: lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito quer dizer o que? Eles não estavam fazendo do jeito que Jesus mandou. Porque quando Jesus instruiu eles, quando eles estavam aqui na terra, Jesus estava na terra, Jesus instruiu eles para fazer as coisas direito. Aí você fica assim: pastor, mas instruir como direito? Se nós formos entender aqui, meus irmãos, quando Jesus conheceu Pedro, a primeira vez, Pedro era pescador. Ele disse assim: te farei pescador de homens. A Bíblia mostra que Pedro largou tudo para trás, o pai, a rede, o barco, e foi seguir Jesus. Mas se nós formos olhar, quando Jesus morreu, Pedro estava desviado. Porque Pedro voltou lá no barco de novo para pescar de novo. Ele voltou de onde Jesus tinha tirado ele. Ele voltou lá no início, né? Lá que Jesus encontrou ele no barco. Vem, vinde a mim e te farei pescador de homens. Então Jesus não falou para ele: agora você vai continuar pescando, não. Mas quando Jesus morreu, onde eles foram buscar refúgio? No velho homem. Aonde Jesus tirou eles? Só que eles não entenderam que sem Jesus nada pode fazer. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer, Pedro. Ele foi lá e pescou a noite inteira, pescou nada, só ficou rodando em círculo. Porque era para ele dar continuidade na obra que Jesus ensinou e instruiu. Jesus falou para ele assim: quando eu morrer, eu volto para pescar de novo, não. Ele disse: ir e fazer discípulo. Ele falou: ir e pescar, não. Aí ele estava pescando. E se você for olhar lá dentro da palavra, a Bíblia fala que quando Jesus chegou, Pedro estava nu, ele estava despido, estava totalmente desviado. Ele ficou preocupado, não viu Jesus, ele queria ver por onde da água. Mas Jesus não viu que ele estava nu. Mas Jesus já tinha visto que ele estava nu. Ele estava despido. E ele voltou de onde Jesus tirou ele. Eu creio, meus irmãos, que quando Jesus morreu, Pedro automaticamente estava desviado. Porque primeiro ele disse que morreria por ele, negou ele 3 vezes. Mas Jesus amava Pedro tanto. Ele sabia a obra que Deus tinha na vida de Pedro, que ele não abandonou Pedro, ele voltou ainda. Ele insistiu com Pedro depois que ele ressuscitou. E ali ele foi uma, foi 2, foi 3, dizendo para Pedro: tu me amas? E Pedro disse: tu sabes. Mas antes você também não sabia, ele falava que morreria por ele. Se precisa, morreria pelo Senhor. Mas morreu? Não. Ali você vê que Pedro não tinha o Espírito Santo. Da primeiro vez que teve, a primeira coisa que ele fez foi voltar para trás. Foi negar. Jesus não estava mais com ele, estava falando com Jesus porque ele via milagres. Só que Pedro ele andava atrás de Jesus porque Jesus era, não porque Jesus é. Porque pelos milagres. Mas Jesus partiu o que ele fez: vou voltar lá para pescar de novo. E quem fazia os milagres é o mestre. Mas Jesus fez uma promessa lá atrás, no livro de João 12, 14, 12. Aqueles que creem em mim farão obras iguais. Mas eu creio que ele não crê, porque ali mostra que enquanto Jesus não tem encontro com ele, aqui está mostrando que Jesus é a terceira aparição de Jesus. Ali você não vê milagre ainda na vida de Pedro. Ele, se você for olhar, meus irmãos, ele voltou para trás e ainda levou um carro com ele para pescar com ele. Ele estava voltando para trás e trazendo as pessoas para ir com ele também. Você já notou que muitas pessoas, quando estão saindo da igreja, tem comum que levar o outro também? Ah, não, porque lá fora está melhor, nada.
Pedro já estava até despido, estava sem roupa, nu. Mas quando ele viu Jesus, ele mergulhou, porque Jesus, ele é o dono da vida. Ele tem a palavra de vida eterna. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Disse eles também: vamos com nós. Mas a Bíblia está falando aqui, que quando eles foram pescar aqui, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro dizendo: o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Quando ele viu que o Senhor, ele tentou vestir a túnica, porque estava nu. Ele se cingiu, porque vestir. Quando ele ouviu a voz, quando ele começou a reconhecer que era o Senhor, ele se cingiu com a túnica. E mesmo assim, com vergonha, ele lançou-se no mar. Então, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus está em todo lugar. Jesus não nos tirou lá do Egito para nós voltar para o Egito. Ele não nos tirou da podridão para nós voltar para a podridão. Ele não nos tirou do lamaçal para nós voltar para o lamaçal. Ele tirou nós do engano para nós viver a verdade. E eu creio que quando ele partiu, ele imaginava assim: não instruísse os discípulos 3 anos, agora eles vão dar continuidade na palavra, no Evangelho. Você vê que quando Jesus teve um encontro com Saulo, os discípulos ficaram um pouco de inveja, porque Saulo falava igual Jesus. Primeiro eles começaram a tentar criticar, você pode ver que o Pedro começou. Mas quando ele começou, mas ele não andou com ele fala as mesmas palavras que o mesmo falava. Ele age como ele não teme como ele. Eles falam que vai matar ele, ele continua pregando. Eles falam que não pode ir dar lugar, se ele voltar em Roma, eles vão tirar a vida dele e ele está dizendo: eu vou voltar em Roma. Porque eu não vim para fazer em Roma, mas a vontade do Pai. E Jesus dizia a mesma coisa: eu não vim para fazer a vontade de mim, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que Paulo dizia, meus irmãos, com todas as letras: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele poderia dizer porque ele não tinha vergonha do Evangelho, ele não tinha medo da perseguição, da calúnia, da difamação, ele não tinha medo de ser apedrejado, ele não tinha medo de ser crucificado, mas ele sabia: tudo isso vai valer a pena, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já sabia que as aflições deste mundo não é nada comparado com a glória que o Pai há de vir. Porque a glória, meus irmãos de Deus, que está esperando nós, as aflições dessa terra não é nada. Pastor, mas porque você não vive o que eu vivo, nem você vive o que eu vivo. Cada um tem a sua cruz. Jesus disse: aquele que quer se tornar o meu discípulo, pega a minha cruz e siga. É muito fácil, porque não o Senhor está vivendo isso e você vive o que eu vivo. Cada um de nós, meus irmãos, passa por uma situação. O inimigo, ele quer nos intimidar o tempo todo. Ele quer nos parar, nos frustrar, tentar nos parar. Mas aquele que nos chamou que é Cristo, ele é fiel para nos manter de pé. A palavra do Senhor diz que é para nós permanecer, meus irmãos, até o fim. Aquele que nos chamou, ele é fiel para nos honrar em todas as coisas. Ele é fiel, meus irmãos, para nos provar e aprovar. Ele é fiel, meus irmãos, para nos ajudar a suportar. E ele diz que em todas essas coisas são mais que vencedores. Naquele que nos chamou. E quem nos chamou? Senão aquele que morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Quem nos chamou a não ser aquele que derramou o sangue dele por mim e por você. Quem nos chamou, meus irmãos, senão Jesus? E a palavra dele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Aí às vezes é muito fácil de dizer, mas lá está vazio. Mas ele não disse que ia estar cheio. Ele disse que muitos são chamados, todos que passam para fora e olham para Deus, achando que está vazio, é mais um chamado. Mas eu creio que os escolhidos estão aqui nessa noite. Aqueles que foram escolhidos, como ele diz, que aquele que crê fará obras iguais a essas que eu faço ainda mais. E eu creio, irmão. Eu acho interessante que quando Jesus ele falava algo, ele falava assim, ó, eu estou profetizando um milagre na sua vida, eu estou profetizando a cura, eu estou profetizando a libertação, não. Aí ele conversava com a pessoa e aí ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E eu fiquei perguntando por que ele dizia assim. Ele disse, porque sem fé não consigo agradar a Deus. Eu posso profetizar tudo na sua vida, se você não tiver fé, nada vai acontecer. Mas se apenas igual Pedro andava com Jesus, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele andava com Jesus, mas negou. Ele andava com Jesus, mas quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou e não reconheceu Jesus. Eu tenho que ver mais sinal para reconhecer. Eu tenho que ficar a noite inteira pescando, não pegar nenhum peixe para Jesus chegar. Agora lança a rede do lado direito. Falei, Deus, por que Jesus manda lançar a rede do lado direito? É porque ele estava jogando do lado esquerdo. Esquerdo significa errado. Ele não era para estar ali. Ele era para fazer direito. Então, que Jesus falava com eles em parábolas. E o que ele falava? Jesus, no momento que eu vou falar, Pedro, volta a pescar. Eu estou falando contigo. Ele disse, eu estou indo com meu Pai, mas vos enviarei o Consolador com o Espírito Santo, e ele intercederá por vós. Mas ele intercederá para quê? Ele disse, ir fazer discípulo, ir pregar a palavra para toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não falou assim, não, aí volta lá para você pescar, não, para você viver de peixe. Ele falou assim, diga operário do seu sábado. Mas também ele disse que nunca viu o justo mendigar o pão nessa descendência. Então o chamado de Pedro não era mais para pescar, não era para pescador de peixe, mas sim de um homem, a promessa que Jesus fez com ele. Então nós temos que entender que às vezes Deus faz uma promessa na minha e na sua vida, só que às vezes nós somos tão preocupados de voltar lá atrás, o que fazia antes, esquece de fazer e ir para frente. Está tão preocupado com a esquerda, esquece aquilo. É direito. É a cruz. Nós temos que seguir uma cruz. Porque é lá que Jesus foi crucificado. Ele não está mais na cruz porque ele ressuscitou. Mas o nosso foco é a cruz. Porque ele disse: aquele que quer se tornar meu discípulo, pega a tua cruz e siga. Aquele que perder a tua vida por amor de mim, achar. E aquele que quer achar a tua vida por perdê-la. Então, nós temos que buscar Ele. Quando ele fala perder a vida, meu irmão, Jesus não está falando para nós ter que morrer por Ele, não. Ele está falando para nós ter que matar o velho homem, a velha criatura. Deixar os velhos costumes para trás. E focar nele, que Ele sim é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquilo que eu e você precisamos. Ele é o Deus do impossível. Mas pastor, você não acabou de falar que ele é Jesus, agora ele é o Deus do impossível? Ele disse: aquele que está no Pai está no Filho, que está no Filho está no Pai. Então os três eles são um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se o Espírito de Deus está na minha vida, o Pai e o Filho também estão. Porque eles andam juntos, eles não andam separados, eles andam em concordância. Como a nós diz, poderão andar dois juntos se tiver de acordo. Jesus sempre estava de acordo com Deus. Por isso que ele disse: eu estou indo. Ele falava que ele enviará nós. Estou indo para o Consolador, estou indo para meu Pai, mas enviarei o Consolador. Eu estou indo, mas enviarei. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar só. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vem dizendo aqui: e logo que eles soltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha para você ver,
irmão, como entender Deus? Mandou ele lançar a rede. Jesus estava lá com ele, voltando a lançar a rede. Só que na hora que ele chega um barco lá na terra, eles nem tinham tirado os peixes da rede, lá já tinha um peixe em cima da brasa. Porque Jesus é brasa viva. Jesus é o fogo consumidor. Jesus era o pão vivo que desceu. Você já tinha um pão e um peixe lá esperando eles para jantar. Aí ele desceu mais uma vez. Primeiro ele desceu lá perguntando: tem algo para comer? Ele disse: não tinha mesmo. Mas na hora que ele desceu para atrás dos peixes, mandando ele trazer dos peixes. Aí eles reconheceram a voz. Não tem condição, nós pescou a noite inteira e nada. Agora vamos lançar a rede lá direito, 153 peixes grandes. E ela fala que a rede não rompeu, que era muito difícil. Porque quando Jesus estava com o controle do barco, meus irmãos, se Jesus manda, até o inimigo obedece. A rede que era para suportar, eu creio que com 100 quilos, suportou quase 1000. Quando fala 153 peixes grandes, eu creio que cada peixe daquele dava mais do que 3, 4 quilos. Imagina 153 peixes. Então nós temos que entender que Jesus, quando ele faz um milagre, ele faz por completo. Ele não faz um milagre pela metade. Ele, quando ele envia o recurso, ele não envia aquela quantidade que você precisa, ele sempre envia além. Você acha que aqueles homens precisavam de 153 peixes? Eu creio que a noite deles, se tivesse pescado uns 2, 3 por cada noite, ia embora. Mas Jesus disse: não, vou te mostrar para você que eu sou Deus de milagre. Vou te mostrar que quando eu mando, acontece. Quando eu falo que é para lançar a rede. E nessa noite o Senhor falou conosco: lança a rede. Quando eu falo lançar a rede, é lançar a palavra, é ter fé, é ter certeza que Ele faz. E a palavra do Senhor vem dizendo: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Jesus subiu e puxou a rede para a terra, mas depois que já estavam os peixes lá em cima da brasa e o pão. Cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, assim, acabou de puxar a rede, Jesus falou assim: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Ninguém ousava perguntar. Imagina que vergonha que eles iam passar. Porque sabia que era o Senhor, sabia que era o Senhor na que viu o milagre. Porque esse milagre aqui somente Jesus que faz. Logo tentar pescar e nada, ele chega e fala assim: lança a rede. Como ele ia ter certeza que ia lançar a rede? Porque ele sabia que ele é Deus de providência, ele protege. E a palavra do Senhor vem dizendo: chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante um peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. E depois de terem jantado, disse Simão, Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas? Interessante que ele pergunta uma, pergunta duas e três. Um dia eu estava lá em casa meditando e Senhor, por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele amava? Aí aqui lá um pouco para frente você vai estudando o texto. Lá mostra que no dia da ceia, Pedro debruçou-se no ombro dele e dizia para ele: se preciso, eu morreria pelo Senhor. E naquele mesmo dia ele disse: antes que o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. E a palavra se cumpriu, porque Jesus já sabia. Então, meus irmãos, eu sabia que Jesus, ele queria que Pedro sobrevivesse diante daquele, quando ele foi crucificado, porque Pedro estava com Jesus desde o início da caminhada. Jesus precisava de sempre testemunho. Você vê Jó, quando acontecia as coisas com Jó: morreu seus filhos, mas sobrou só eu com vontade.
sempre sobrava um para perguntar. Porque as coisas de Deus sempre tem que ter testemunho. Porque a palavra do Senhor diz que o testemunho vale mais que 1000 palavras. E esse testemunho de Pedro, eu creio que quando chegava em lugares que voltava, valia mais do que muitas palavras. E a palavra do Senhor vem dizendo aqui. E depois de terem jantado, disse Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me. E aqui ele foi repetido por várias vezes. E a palavra do Senhor diz que Pedro até entristeceu. Mas ele disse, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Jesus falando com Pedro, quando você era moço, quando você era novo, você andava por onde você queria, você fazia o que você queria. Mas agora você já é mais velho. Agora você me conheceu. Agora as suas vontades não são as suas vontades mais. O teu querer não é o teu querer, mas agora você vai fazer a minha vontade. Paulo, se eu vem dizer, o apóstolo Paulo fala que quando eu era menino eu fazia coisas de menino, hoje eu sou velho, eu faço coisas de menino. Então nós temos que entender que quando nós estávamos no mundo, nós andávamos segundo o nosso coração. Que o coração do homem, a Bíblia fala que é enganoso. Mas quando nós viemos para a presença do Senhor, aceitamos Jesus e renunciamos as coisas deste mundo, nós já não damos com desejo no nosso coração mais. Nós já damos após a palavra. Através da palavra, se ensina ou não passos isso, procedência da vida. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo nós a nossa casa. Tem que crer, meu Deus. A salvação é entrar. E a palavra do Senhor vem dizer. E disse isso, significando com que a morte havia de ele de glorificar Deus. Então ele dizendo ali, mesmo se ele morresse, ele te glorificou no Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas ele faz porque ele é Deus de promessa. Se ele prometeu, meus irmãos, ele é fiel para cumprir. Eu sou prova viva disso. Eu olho para mim e eu vejo o lado. Eu quando eu olho para o espelho, eu falo assim, eu creio que eu sou a imagem e a semelhança de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós olharmos para o espelho, nós temos que olhar para nós antes que o mundo fale assim, você é bonito, você tem que se achar bonito. Você tem que se amar você próprio, você tem que ter amor próprio. Se você não se amar, quem vai te amar? Você tem que se valorizar. Você tem que entender que Jesus, ele veio para dar vida e vida abundante. Jesus, ele veio para matar. Ele não veio para matar, roubar e destruir, não. Quem veio para matar e roubar e destruir, você é amado. Ele veio para dar vida e vida abundante. Então tem situação na minha, na sua vida. Se Deus não fizer, meus irmãos, quem é homem para poder fazer? A palavra do Senhor vem dizendo assim: se Deus é por nós, quem será por nós? Então, quando fala que se Deus é por nós, quem será por nós? Ele está dizendo: se eu sou contigo, quem será contra você? É ele dizendo em todas as coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. Então, meus irmãos, tem situação na minha, na sua vida, que nós temos que olhar para o problema, por mais que ele pareça ser impossível. É nós olhar e dizer, para mim é impossível, mas para o Deus que eu sirvo, isso aí não é nada. Glória a Deus. Eu olhar para o problema e dizer, ó, você pode levantar contra mim, mas contra o meu Deus não. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Nós tiramos um exemplo na
Bíblia, meus irmãos, antes mesmo, quando Jesus ainda não tinha enviado o Espírito Santo para Salvador, quando Golias se levantou o povo de Deus, o povo de Israel, Deus enviou meninos, Davi, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que o gigante ele pode vir com armadura, ele pode vir com lança, com espada, com tudo, mas se nós tivermos a palavra, Davi diz: você vem até mim com lança e espada, mas eu chego até para você com o Deus de Israel, e ele colocará a tua cabeça nas minhas mãos. E assim, meus irmãos, se cumpriu conforme a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor vem nos dizendo que passará céu e terra, mas a minha palavra jamais passará. E Deus colocou, meus irmãos, a cabeça que ele ficou na mão de Davi, sabe por quê? Porque Davi confiou nele. Porque Davi, em momento nenhum, pensou assim: o gigante vai me matar, não. Ele pensou assim: ele está levantando o povo de Deus. E nesta tarde, Deus está te dando a vitória. Nesta noite, Deus está colocando a cabeça do gigante nas tuas mãos. Porque a palavra do Senhor vem dizendo assim: porque eu poder sobre meus irmãos demônios, os espíritos imundos da enfermidade do mal, e meu poder para pisar em leão e serpente. E meu poder, esse poder, meus irmãos, ele nos deu através da palavra dele. Ele disse: em meu nome expulsarei os demônios, falarei novas línguas, pegarão uma serpente, se comerão mortíferos, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E eu creio nessa palavra na minha vida. Então você tem que crer também no nome de Jesus. Olha essa forma que Deus colocou a cabeça do gigante Golias na mão de Davi. Da mesma forma, Deus ele já enviou os anjos para dar ordem ao meu e teu respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho. E eu creio, meus irmãos, porque a palavra do Senhor me dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele já preparou uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele já ungiu a minha cabeça com óleo. Então, meus irmãos, quando ele diz que meu cálice transforma, ele certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu sabendo que eu dormi, ele está cuidando. Eu estou acordado, ele está cuidando. Aonde eu estiver, ele está cuidando, porque ele disse que todos os teus caminhos. A Bíblia fala: ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropeça com o teu pé em pedra. Mas como assim? Ele diz que ele tira as pedras e tropeça dos caminhos. Ele tira os embaraços. Ele diz: mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, ao teu lar, porque os anjos do Senhor, ele já deu ordem ao meu e teu respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, nessa noite, da mesma forma que Davi ele usou a palavra do Senhor, ele disse para o gigante Golias que hoje mesmo o Senhor colocaria a tua cabeça na minha mão. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo sobre este ministério, sobre cada vida que congregar neste lugar. Que tudo aquilo que se levantar contra a tua vida vai ser para cair no nome de Jesus. Tudo que se levantar contra essa obra, contra aqueles que congregam neste lugar, vai ser para cair no nome de Jesus. Da mesma forma que foi grande a queda de Golias, grande será a queda daqueles que se levantar contra mim e tua vida, contra este ministério, contra aqueles que fazem a obra de Deus. E todos vão dizer que vou dizer: quão grande é o Senhor na tua vida, na minha vida, neste ministério. Todos vão dizer: ei, Deus é com ele, Deus é com ela, Deus é naquele lugar. Não toca não, porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que tocaram os ungidos, ai daqueles que maltrataram os meus profetas. A palavra do Senhor diz: quando levanta um povo ungido do Senhor, Deus levanta o povo. E eu creio no nome de Jesus que todos se levantar contra essa obra, vai ter um encontro com o Senhor como Saulo, de perseguidor mais um para levar a palavra, porque toda a honra e toda a glória vai ser no Senhor e continuar sendo do Senhor. É para manifestar a glória do Senhor. Eu creio nessa noite, a diabo está sendo quebrado, o correio está sendo quebrado, a maldição está sendo quebrada, e grandes milagres o Senhor vai fazer, para a glória do
maldição, e que todo impedimento, todo vento contrário, toda obra das trevas, elas transformar em bênção e milagre no céu. Porque a palavra do Senhor disse, naquele momento que aqueles reis chamaram Faraó para amaldiçoar o povo e disse: não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, meus irmãos, quem Deus abençoou, ninguém amaldiçoou. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. Se Deus te colocou de pé, meus irmãos, ai daquele que tem que dar tua cara. Amém? Glória a Deus. Receba essa palavra nessa noite que eu recebi no nome de Jesus. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei com o Senhor: eu creio nessa palavra na minha vida. Da mesma forma que o Senhor fez um grande milagre quando mandou aqueles discípulos lançar a rede lá de luz. Eu creio um grande milagre nessa noite na vida de cada um que entrava nessa porta. Falei com Deus, eu não sabia quantas pessoas que iam entrar, mas eu creio que todos que entrassem iam receber o milagre do Senhor. Porque nós somos milagre. Independente da multidão, nós sabemos que Deus está aqui. E operando Ele, quem entenderá? Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? E se na tua mão que vamos receber para nós em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, e que a graça e as duas consolações do Divino Espírito Santo receba por cada um de nós, nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um de nós colocar a planta dos pés do Deus de Deus. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz, nos leva para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.